Acima do Círculo Polar Ártico, existe um local diferente, inóspito e de uma beleza sem igual. Rumamos a Svalbard em direção ao Polo Norte e ao topo do mundo, através do Oceano Ártico e do seu gelo. Mas este lugar tem sofrido alterações e tem, a cada ano que passa, perdido muito do seu mar congelado, consequência do aquecimento global e do aumento da temperatura. O Ártico está em mudança, colocando em perigo todo o seu ecossistema. Numa viagem entre montanhas e glaciares imponentes de mar congelado e de temperaturas negativas, rumamos a norte, perto do Polo Norte geográfico, e iremos percorrer as terras do único e majestoso urso polar. Fomos à procura de perceber a situação do Ártico relativamente ao gelo, de observar as alterações do habitat do urso polar e testemunhar as consequências das alterações climáticas em todo este lugar maravilhoso. Longyearbyen. Estamos no início de junho e o verão já chegou ao Ártico. As montanhas perdem a neve e o gelo acumulado durante os meses frios que derrete e transforma as paisagens, passando de um manto branco para rios de água e alguma vegetação. Em Longyearbyen, as motos de neve são agora substituídas por automóveis e bicicletas. E embora esteja mais quente, o verão do Ártico assemelha-se a um inverno em Portugal, com temperaturas a rondar os 4 graus centígrados de média. Esta localidade, a última habitada a norte, tem cerca de 150 habitantes e foi fundada por John Longyear em 1906. Até o início da década de 90, a atividade mineira com a extração de carvão era a principal atividade económica da ilha, com 7 minas em funcionamento. Hoje em dia, a localidade diversificou mais a sua atividade e a extração de minério ainda se mantém, sendo, no entanto, reduzida apenas a uma mina. Este ano, o derretimento da neve avança rapidamente, fruto de um inverno anormalmente quente, o que não é de todo uma má notícia para as aves migratórias que visitam Svalbard no verão. Este faloropo de bico vermelho aproveita e procura comida neste charco. Uma presença muito notada em Svalbard é a torda anã. Estas pequenas aves vêm aos milhares e aproveitam as sinuosas carpas situadas à beira-mar para nidificar. O Ártico oferece-lhe condições únicas para procriarem. À semelhança dos eiros, esta ave inverna normalmente acima do Círculo Polar Ártico. Mais destemidos que a torda anã, os eiros coabitam com os humanos em plena harmonia. Acabam de chegar e preparam-se para iniciar a época de acasalamento. Mas a mais especial de todas é este elegante lagopode branco de Svalbard. É a única ave do território que não migra, permanecendo todo o ano no território. É preciso ser resistente para aguentar as temperaturas negativas de menos de 30 graus centígrados do inverno ártico. Um dos animais mais emblemáticos de Svalbard é a rena. Esta subespécie é única e apenas encontrada nesta localidade. Junto a Longyearbyen, a neve derrete mais depressa que nas encostas da montanha. E a rena aproveita para se alimentar. Não sendo caçada pelo homem, ela não sente receio em se aproximar. Está bem à vista a consequência de um inverno mais quente que o normal. Esta parte da tundra ártica deveria estar coberta de neve nesta altura do ano, mas derreteu completamente. Uma família de renas decidiu avançar para o vale para se alimentar. Ambos os sexos têm hastes. No entanto, as hastes dos machos são maiores. Em junho, as hastes ainda estão em desenvolvimento até chegarem a setembro, onde os machos iniciam o seu ritual de acasalamento. Em meados de abril, dá-se o milagre da vida.
E esta família tem novos herdeiros entre eles. Sempre com a presença protetora da progenitora, as crias iniciam a sua alimentação e crescimento para poderem suportar o seu primeiro inverno ártico. O macho progenitor observa ao longe, atento e protetor. É tempo de partir rumo a norte. Embora a paisagem que nos rodeia seja de uma beleza ímpar, uma certeza inquieta a mente. Algo está diferente. O inverno quente antevê um ano de grandes dificuldades no que respeita ao gelo de mar. Tínhamos que rumar a norte, cerca do paralelo 80, e entrar nos domínios do urso polar para tentar perceber quais as reais alterações no Ártico. Mas antes, uma breve paragem nas encostas de Alke Hornet. Um magnífico local que antes serviu de refúgio a baleeiros, pois a sua geografia permite-lhe encostas mais protegidas do vento e da neve. Hoje em dia, já não há baleeiros, mas as renas que vivem longe de Longyearbyen também aproveitam. São locais onde o acesso à comida é mais facilitado. Esta família de renas prospera nestas encostas ricas em alimento e protegidas da neve e do gelo. Ao contrário de outras zonas da Escandinávia, onde as renas normalmente se juntam em grandes grupos, as renas do Ártico preferem pequenos grupos, sendo mais difícil ultrapassarem os 20 indivíduos. Vivem cerca de 10 anos, embora haja registros de renas que viveram até aos 17 anos. A rena do Ártico mantém uma pelagem branca durante o inverno e em finais de maio inicia a troca para uma pelagem cinzenta. É possível observar os pelos a esvoaçar ao sabor do vento. Habituada à neve e às condições severas do Ártico, a rena enfrenta alguns problemas derivados ao aquecimento global. Alguns desses problemas estão relacionados com a variação extrema da temperatura que provoca fenómenos de congelamento, o que leva a mudanças comportamentais nos seus deslocamentos e dificuldades de alimentação. As pequenas crias não vão ter tarefa fácil para garantir a sobrevivência. Arjen Drost, biólogo e guia de expedições no Ártico e na Antártida, trabalha há mais de 10 anos no Ártico e é conhecedor da sua situação. Perguntamos-lhe como é que as alterações climáticas estavam a afetar as renas do Ártico. For reindeer, it's also a big problem. In summer, they eat grass. They're vegetarian, so they have to eat, and they eat a lot of grass, and they get really fat at the end of summer, which they need because in winter there is not much vegetation. Most of it is snow covered, so they go to the higher windswept ridges and scrape away the snow a little bit, and then they can eat lichen, which they need to survive, which gives them the little bit extra they need to survive winter. But nowadays, in winter, sometimes you have periods with higher temperatures above freezing, and then it might start to rain, meaning that the rain percolates through the snow and freezes on the ground. So you have a layer of snow, which the reindeer can scrape away, but then you have a layer of ice, and that ice they can't break. So the little vegetation that there is, that they need to survive winter, is covered in ice. And they can't reach it, so they will die. And then we see that regularly, that in the winters where there is a little bit of warmer periods, lots of reindeer die. Após algumas horas de navegação, chegamos ao mar congelado. No entanto, tivemos que navegar muito mais para norte do que seria expectável. O objetivo era chegar ao paralelo longitudinal 80. Navegamos quase até ao paralelo 82. O mar Ártico estava despido de gelo e o verão só agora tinha começado. This year is quite different because we are only at the beginning of June and the ice is already very far away in the north of Spitsbergen. As usually even in July the north and the west coast, even sometimes the east coast,
of Spitsbergen can be completely surrounded by ice. Yeah. From here, with a human vision, it's impossible to say that because we don't see it, but we know that satellite pictures can show that kind of thing, and of course it is decreasing in size, in surface, and as well, and that's the more dangerous part for all the wildlife in the Arctic, the thickness of the ice is getting less and less important. And as it is retreating in surface, you will have more water, and this water will absorb more heat from the sun, and it will increase the processes. À medida que existe menos gelo, os raios solares vão também penetrando mais na água, provocando um maior aquecimento, o que acelera o derretimento do gelo. Como poderá adaptar-se o urso polar se um dia se vir privado de todo o gelo essencial para a sua existência? They will adapt or they won't. As far as I understand, polar bears came onto the ice about 200,000 years ago, so they're a bit of an experiment in themselves. They've adapted to life on the ice, longer neck, narrower head, bigger paws, good insulation. Whether they can adapt back to land-based living, I assume yes, some of them can. I don't know what percentage that will be. Plus then if they do that, then they have to really adjust their habits. I mean, they can't forage for seals on land if there's no seals on land. They have to forage for berries and stuff that they're not usually used to. So I think it'll be tough, especially in the time frame. Usually evolution takes time. Yes, they don't have time. Mas nem só o urso polar é afetado pela falta de gelo. Todo um ecossistema está a ser afetado pelas mudanças no Ártico. Ainda que os níveis de gelo se apresentem flutuantes, com anos piores e outros menos maus, a realidade demonstrada por todos os estudos e leituras científicas é que o gelo do Ártico diminuiu drasticamente ao longo das últimas décadas. E esta diminuição tem-se agravado nos últimos anos, com fenómenos de temperaturas extremamente elevadas, não só para a época, como também para a zona do mundo onde ocorrem. A navegação começa a ser mais complicada, com o gelo a aglomerar-se mais e a tornar mais difícil a passagem do quebra-gelos. Entretanto, no gelo, avistaram-se indícios de que um urso polar poderia andar por ali. Pegadas bem marcadas no gelo, denunciavam a sua passagem. Mas ainda não seria desta que nos cruzávamos com o imponente urso branco. Continuamos a viagem para norte, rompendo as camadas de gelo que ainda sobreviviam ao derretimento. É comum encontrar bandos de gaivotas a sobrevoar pedaços de gelo que recentemente se desprenderam. Estes movimentos de blocos de gelo permitem-lhes ter acesso ao alimento, sejam pequenos peixes que se aproximam ou outro tipo de organismos que vêm à superfície. Os choques entre as placas de gelo e as suas deslocações provocam o aparecimento de aglomerados de gelo à superfície. Uns mais pequenos, outros maiores, conforme o tamanho do bloco e do seu aglomerado. Por vezes, elevam-se a alturas superiores a 3 metros, permitindo ao urso polar esconderijos excelentes para poder caçar focas. É impossível ficar indiferente a estes cenários. Após alguns quilómetros de navegação rompendo o gelo, eis que algo surge e nos surpreende. Escondido entre um aglomerado de gelo, um urso polar espreita desconfiado. Tínhamos encontrado o urso branco, o rei e senhor das terras do Ártico,
utilizava um dos aglomerados do gelo para passar despercebido. Este magnífico e enorme animal é dono e senhor destas terras geladas, uma vez que não tem predadores que o possam ameaçar, à exceção do homem. O seu corpo é dotado de uma extensa quantidade de gordura, o que lhe permite sobreviver às baixas temperaturas do Ártico. O seu exuberante pelo branco garante-lhe uma preciosa camuflagem, bem como uma ajuda extra no combate às temperaturas negativas. O seu nome científico, ursos marítimos, revela a capacidade única de nadar e sobreviver na água. Em 2014, foi registado em Svalbard um pequeno recorde de mergulho deste animal. Um urso susteve a respiração e nadou debaixo d'água durante 3 minutos e 14 segundos. Impressionante. Esta característica do urso polar permite-lhe efetuar deslocações através das camadas de gelo, que por força do aumento da temperatura se desprendem em vários pedaços cada vez mais pequenos. Isso permite-lhe também aproximar-se furtivamente e emboscar focas, que descansam na parte superior das camadas de gelo. Quando o urso sai da água, muitas vezes é já tarde demais. As mudanças no Ártico fazem com que o urso tenha mais dificuldades em alimentar-se. Durante o verão, a época na qual o urso necessita de criar as suas reservas para a hibernação, há cada vez menos gelo e as dificuldades em conseguir caçar são enormes. Este urso caminhava na superfície gelada quando de repente se apercebeu que esta poderia não suportar o seu peso. Abrandou a marcha e lentamente, pisando e testando o gelo, tentava perceber se conseguiria passar. Quando percebem que o gelo é fino demais, deitam-se de barriga e tentam avançar deslizando e distribuindo o seu peso corporal. O gelo não aguenta e o urso afunda-se num mar de incertezas. Voltamos para sul. Através dos mapas de satélite enviados pelo Instituto Norueguês de Meteorologia, sabíamos que no estreito de Inloppen, na costa este de Svalbard, se tinha acumulado uma quantidade significativa de gelo. Isto poderia significar que os ursos poderiam convergir para este local, em busca do mar gelado onde as focas pudessem estar. O gelo, empurrado pelas correntes e pelo vento, acumula-se criando plataformas essenciais para as focas e, claro, para o urso poder caçar. A paisagem muda radicalmente. Da imensidão do mar gelado mais a norte, deparamos-nos agora com a força e a exuberância das línguas glaciares e das montanhas geladas. Na costa norte de Svalbard existem vários glaciares, sendo um dos mais representativos o Glaciar do Mónaco. Uma enorme parede de gelo entrando pelo mar dentro faz-nos sentir bastante pequenos e com um enorme respeito pela mãe natureza. Esta parede glaciar contava com 6 km de extensão. No entanto, esta extensão está já interrompida. O glaciar retrocedeu imenso e as montanhas agora dividem as suas paredes glaciares. É um dos testemunhos diretos do degelo no Ártico e do aquecimento global. É possível observar os enormes blocos de gelo que se desprendem da parede glaciar e que agora navegam lentamente até derreterem por completo. Mesmo já não tendo a extensão de há 15 anos, a sua força e beleza é arrebatadora. The other day we were at the glacier, and as we told the guests, there was this little island in front of the glacier, which is now 2 kilometers in front of the glacier. And I know 10-15 years ago that island was not visible because it was completely covered by the glacier. So in the past 10-15 years, the glacier has receded that much, and that's just one of the examples. I think all the glaciers are receding at that speed. And the other thing is the sea ice is rapidly disappearing. This year is a very bad year. Maybe next year will be a bit better, but in general we have less and less ice all the time. Antes de nos dirigirmos para o estreito de Inloppen, uma paragem obrigatória.
Tínhamos descoberto uma colónia de morsas na zona de Magdalena Fjord, uma enseada adornada por outra língua glaciar. A neve e o frio marcavam a sua presença quando na praia encontramos este animal que é também um dos ícones do Ártico. Grandes e pesadas, com bigode farto e uns caninos de cerca de 1 metro, este é o cartão de visita simplificado da morsa. Animais muito sociáveis e calmos, vivem em colónias onde existem hierarquias a serem cumpridas. E sempre que alguém as tenta quebrar, instala-se a confusão. A morsa utiliza as suas longas presas frontais para se alimentarem, pois com elas arrancam moluscos e caranguejos presentes no fundo do mar. Com elas conseguem também perfurar o gelo, criando zonas de respiro no mar gelado. E, obviamente, são utilizadas como defesa de sua hierarquia. O seu corpo, revestido de uma enorme massa de gordura, consegue aguentar muito tempo dentro de água. Mas a morsa necessita de regressar à superfície para reabastecer a sua temperatura corporal, que, quando desce, atribui um tom rosado à sua pele. Normalmente, juntam-se em colónias num espaço pequeno. Desta forma, aumentam a sua proteção e mantêm-se quentes. As morsas mais experientes, mais capazes e com melhores presas, ganham o direito de se manter no meio da colónia, o lugar mais apetecível. São seres pacatos e de poucos movimentos, mas alguns deles conseguem ser parecidos aos de outros animais. Nesta altura do ano, deveria haver gelo aqui, mas não existe nenhum. O gelo que ainda se mantém é o gelo presente em enseadas e em locais para onde é empurrado pelo vento e marés vindo do norte. Entramos no estreito de Inlopen. Aqui, o mau tempo é mais comum por ser um estreito. Cria um efeito de funil que, por vezes, faz com que o vento sopre com rajadas fortes vindas do norte. Deveria ser praticamente impossível navegar por este estreito no início de junho. No entanto, o mar encontra-se navegável. Este gelo que encontramos é maioritariamente vindo do norte, e o gelo deste local que transitou do inverno encontra-se já com uma espessura bastante fina. Ainda assim, existem ótimas condições para o urso polar poder caçar, e havia vestígios da sua passagem. Mas é difícil descobrir um urso polar. Com o avançar do gelo e com as deslocações deste, o urso também é obrigado a deslocar-se mais frequentemente e a percorrer largos quilómetros até conseguir encontrar um sítio que lhe permita caçar. Navegamos por todo o estreito sem sorte, até chegar à costa de Barentsoia, no limite sul do estreito. Aí, o aglomerado de gelo era mais significativo e mais espesso, havendo boas possibilidades de avistamentos. Mas com o gelo mais espesso, outro problema se coloca. O barco não consegue navegar e muitas vezes há que recuar. O avanço agora é lento e cuidado. Chegados a uma zona onde se avistavam algumas focas, aguardamos que algum urso se aproximasse. E assim foi. Percorrendo a zona limite entre o mal e o gelo, esta fêmea pesquisava algum lugar onde pudesse encontrar uma presa. O urso consegue captar odores até cerca de 7 km de distância. E, sentindo as focas, são uma boa motivação para se deslocar ao local onde se encontram. Elas são a sua principal fonte de alimento.
captou o cheiro das focas e descobriu-as. As focas, no seu normal descanso, não se aperceberam da chegada dele. De forma cuidada, avança no gelo furtivamente, de forma a não ser detectado. Subitamente, parou. A aproximação não estava a correr bem e decidiu avançar mais lentamente. Mas uma das focas detectou a sua presença. O efeito de surpresa estava perdido. Seria agora muito difícil chegar a elas a tempo. A foca não perde tempo e rapidamente mergulha na água, onde ganha total vantagem sobre o urso polar. Ele não o consegue seguir, muito menos caçá-la debaixo d'água, onde a foca tem maior destreza e velocidade. É uma tarefa quase impossível. Desta vez, o urso não teve sucesso e não lhe resta mais nada a não ser afastar-se e partir em busca de outra caçada com mais êxito. Esta fêmea apresenta já alguns sinais da falta de nutrição. Precisa de comer urgentemente para poder fazer face ao rigoroso inverno e à hibernação. E se quiser procriar, não pode chegar ao fim do verão subnutrida, pois isso iria ditar a morte da cria. Este é um dos maiores riscos que o urso polar enfrenta. Será obrigatório falar das focas sempre que se fala do Ártico, não só por serem um dos animais mais representativos desta região, mas como também por serem uma parte fundamental da cadeia alimentar do Ártico. Sem elas, não haveria urso polar. É nestas alturas em que a foca sai da água, descansando e repondo a temperatura corporal, que se tornam vulneráveis aos ataques. Mas isto é imprescindível para a foca, e por isso é que as camadas de gelo do mar são tão importantes também para elas. Esta foca de crista descansa numa plataforma de gelo solta, mas está sempre alerta e sempre muito perto da água. Elas sabem que basta que se afastem muito da borda ou que se distraiam um pouco e pode significar o seu fim. Os comportamentos de segurança são iguais aos das morsas. Embora as morsas tenham um hábito diferente de descansar em terra, também elas aproveitam as camadas de gelo para repor energias e restabelecer a temperatura corporal. O estado de alerta é uma constante em ambas. Mas há algumas focas que facilitam demasiado e esquecem os perigos. Esta foca comum juvenil ainda está a saborear a vida e o seu pouco tempo de existência. Ela quer experimentar tudo e dá gosto de ver a satisfação com que rebola na neve e com que sente o prazer de estar viva. O problema é que com toda a excitação esquece a segurança e afasta-se muito do local de respiro, a sua única ligação com a água. Um ataque de um urso neste momento seria certamente fatal para a pequena foca. Longe dos respiros e da água, torna-se numa presa fácil para tão hábil caçador. A irreverência juvenil fala esquecer um pouco a segurança e o único que ela pretende é saborear o momento. Desta vez, a pequena foca teve o seu momento de prazer sem sobressaltos e pôde saborear o seu lazer e descanso. Mas nem sempre estas histórias têm finais felizes. O gelo vai desaparecendo a olhos vistos e a dificuldade para a vida animal que depende dele aumentam. Um dos problemas da redução da camada de gelo é o perigo de concentração de ursos no mesmo local. O urso
É um animal normalmente solitário e territorial. Defende o seu território e não gosta de intrusos. O problema é que, com a falta de gelo no mar e a sua aglomeração em determinados locais, faz com que os ursos tenham que se movimentar e abandonar os seus territórios, convergindo para esses pontos. No local, chegamos a avistar cerca de 20 ursos muito perto uns dos outros, o que poderá não acabar bem. Esta fêmea tenta chegar aos restos de uma caçada. Mas o grande macho responsável pela caça ainda se encontra no local e o perigo de confronto é grande. A fêmea não teria hipótese em confronto direto com este corpulento macho. Ele, que já terminou a sua refeição, está de barriga cheia, mas mesmo assim, normalmente não veem com bons olhos aproximações de outros ursos. O perigo espreita. O urso, ao ver a aproximação da fêmea, desloca-se para ela. Ele pretende demonstrar quem manda ali. O confronto parece inevitável. A fêmea precisa de se alimentar e não quer desistir. O macho mantém-se firme na defesa do seu território. O momento é de tensão. Eis que o urso avança para a fêmea. Isto pode ditar o destino desta bela fêmea. O urso avança sobre a fêmea que recua, mas sem desistir. Por fim, percebe que será melhor retirar-se e esperar uma outra oportunidade. O imponente urso iria derrotar facilmente a fêmea, e esta até se pode considerar com sorte dele não querer lutar. Apenas lhe demonstrou a sua intenção: é proteger o seu território e não gosta de intrusos. Mas ela não pode desistir. Já não come há alguns dias e precisa de se alimentar urgentemente, e não há focas nas redondezas. Aqueles restos seriam vitais para a sua subsistência. Mas como ultrapassar o macho? Uma boa notícia para a fêmea: o macho apresenta um golpe recente na pata traseira. Talvez fruto de uma briga recente, e estando de barriga cheia, só está interessado em relaxar, arrefecer a sua temperatura corporal e descansar. A fêmea vê uma oportunidade e, sorrateiramente, escondendo-se na água, passa por trás do urso, em direção aos restos. Conseguiu. A sua persistência foi premiada, e embora estes restos não sejam nem de perto aquilo que ela necessita para estar bem nutrida, são vitais para ela. Isto permite-lhe ganhar forças para conseguir caçar e deslocar-se. Embora não seja um cenário anormal, o aproveitamento de outras caçadas poderá tornar-se cada vez mais essencial para o urso. Perguntamos a Andrew Bishop qual a importância do gelo de mar para o urso polar. They need the sea ice to hunt off, and they need the sea ice to be where the food is, the seals. And so if the seals, their feeding grounds are in specific areas, and so if they don't have platforms to stay on, then the seals won't come out to feed from these areas. They'll adapt their behaviour and the polar bears won't be able to hunt them. Embora seja um cenário algo difícil de ver, o que é facto é que na natureza, para uns viverem, outros terão que perecer. Neste caso,
uma foca alimenta 2 ursos e dezenas de gaivotas. Entre elas a gaivota hiperbórea e tridáctila. Sempre que um urso caça, é um festim para estas aves. Tudo é aproveitado. Até mesmo o gelo em volta carrega nutrientes preciosos para o urso. Mas o perigo espreita. Ela captou algum movimento estranho e é provável que o macho esteja a regressar. Terá que ficar alerta para não ser surpreendida. E o urso, desta vez, pode não vir tão bem disposto. Como continuava a sentir presenças, decidiu abandonar o local e entendeu que o que restava não valia um confronto. Mas afinal, uma surpresa. Não era o macho que tinha voltado, mas uma mãe com a sua cria juvenil. De um momento para o outro, a foca passou a ser fonte de alimento não de 2, mas de 4 ursos polares. Um incrível momento. É tempo agora da fêmea secar a sua pelagem, arrefecer e desfrutar da sua pequena, mas saborosa refeição nutritiva. Embora não dê para muito tempo, ela sabe bem a importância que teve na sua subsistência. Não pode descansar muito tempo. É hora de ir em busca de mais alimento. Mãe e cria regalam-se agora com um inesperado banquete. Esta cria traz a lição bem estudada e, embora saiba obviamente da importância da refeição, não descura a segurança. Ela sabe que não só a fêmea, mas como também o macho andam por perto. E se o macho anteriormente foi tolerante, quase de certeza que não tolerará a presença do juvenil. Uma e outra vez, incessantemente, levantam-se, ficando apoiados nas 2 patas traseiras para aumentarem o seu raio de visão. Mas a fêmea, essa parece única e exclusivamente interessada em caçar. Ela tenta partir o gelo, pois detectou o odor de uma foca. Talvez tenha encontrado uma toca. O juvenil está inquieto. Sabe do perigo que corre ao ter um macho por perto e a mãe também ajuda na observação. No entanto, quer o macho, quer a fêmea estão já longe e não apresentam perigo para o juvenil nem a sua mãe. O urso apresenta também hábitos necrófagos, pois sempre que encontra uma carcaça de uma baleia morta, alimenta-se dela até não restar mais nada. As morsas também entram no menu do urso. No entanto, a morsa é um animal muito difícil de caçar. A sua pele é extremamente dura e o urso, embora tenha uma potente dentição, só com muito esforço consegue perfurar a sua pele. Por outro lado, as presas enormes das morsas constituem grande perigo para o urso, que não se pode dar ao luxo de sofrer lesões, sob pena disso, ditar a sua morte. Assim que as focas são a sua presa preferida. A breve refeição terminou. Já pouco restava e é necessário ir à procura de mais alimento. O urso juvenil acompanha o seu trajeto. A doutora Katia Riddle fala-nos um pouco sobre os perigos que ameaçam o urso polar. E Arjen Drost dá-nos uma breve visão de como funciona a cadeia alimentar no Ártico e as estratégias de caça do urso polar. I think the polar bear have several threats, and one of the threats is pollution, one of the threats is climate change, but another threat is actually hunting. And you know, when we take all these pressures together, they are in real trouble, and it will be hard and it will take a long time until we change something on climate change. But we can immediately and fast change is hunting. You know, every
every year there is around 1,000 polar bears killed. And that out of the population, what people estimate to be 20,000. So if you take 1,000 polar bears every year from hunting and killing, then this is a big threat. So climate change just adds to that. And it can be increasing these numbers because of the less ice, because of the less food he gets, or the less possibilities to hunt. Yeah, I mean, when climate change continues and we see less and less ice, which is the hunting platform and the habitat for the polar bear, then of course the polar bears will feel this pressure and will have problems securing food. All connected, the whole food chain, the whole marine food chain is connected to the ice. So if the ice disappears, yeah, then the food chain will disappear, and the polar bear is the end of that food chain, but the whole thing underneath, bearded seal to phytoplankton, will also disappear. So, yeah. Well, there are three main strategies, but all the three strategies, they involve ice. They all hunt on ice. Either they stalk on ice, swimming in between the ice floes, or they wait at breathing holes, or they. So I mean, but that's all connected to ice. If there is no ice anymore, then all those methods, they don't work. And if the ice, there will be ice this year. It might be at 84, 85 degrees north maybe, but at those places the seas are really deep, which means that there's not a lot of food inside those seas. So you don't have the plankton, you don't have the fish, you don't have the seals, and then the bears might have ice, but there is no food for them. And yeah, so they have to change to different food sources. But that's only a very short period of time. For instance, I've seen them climbing down steep cliffs in search of bird eggs. But yeah, that's only for a few weeks in the year. Yes. And that doesn't really work for the long time. A expedição encontra-se perto do fim. Novamente, a caminho de Longyearbyen, paramos numa das mais emblemáticas carpas das montanhas de Svalbard, a Falésia das Aves, em Aklefjellet. Estas imponentes falésias são um local de nidificação de mais de 60 mil casais de airos de Brunish, juntamente com tordas anãs e gaivotas. Cobertas de gelo na parte superior, com o mar na parte inferior e com um declive muito acentuado, as falésias protegem os airos contra os predadores, como a raposa do Ártico e o urso polar. Mas, mesmo assim, há registros de um urso polar ter atacado alguns ninhos de airos nestas falésias. Excelentes mergulhadores, eles caçam debaixo d'água, podendo mergulhar até 150 metros de profundidade e ficar submersos cerca de 4 minutos. Alimentam-se de peixes, moluscos, crustáceos e minhocas do mar. É um espetáculo único ser sobrevoado por milhares de airos e observar as encostas cheias de aves. O barulho é ensurdecedor. As aves são tantas que a luta pelos melhores locais para nidificar é uma constante. É comum haver roubos de locais enquanto as aves saem para se alimentar. Quando o dono regressa, a luta é mais que certa. Vence quem conseguir expulsar o outro primeiro. No período de nidificação, a fêmea fica a tomar conta dos ovos e do local, enquanto o macho sai para conseguir alimento. Devido a essa luta territorial, os mais fortes e expeditos vão conseguir conquistar lugares mais seguros, enquanto outros têm que se contentar com os lugares mais expostos. O certo é que não sobra nenhum lugar livre nesta fantástica falésia. A expedição chega ao fim. Percorrida esta zona do mundo, ficam cada vez mais certezas que as alterações climáticas
estão a mudar este local. O urso polar enfrenta hoje uma das situações mais perigosas de sempre na sua história e que pode levar a uma diminuição drástica do seu número, ou mesmo, em último caso, à sua extinção. Aliado à caça humana que ainda existe, ele enfrenta um inimigo invisível que está a provocar o desaparecimento do seu habitat, o aquecimento global. As aves, as focas e as morsas enfrentam conjuntamente com o urso polar situações muito delicadas, derivadas das alterações no seu habitat. Também outros animais podem ter que mudar os seus hábitos garrotas, como a baleia azul e um dos ícones do Ártico, a rena de Svalbard. Todo um ecossistema está em perigo. E estamos prestes a perder um dos mais maravilhosos locais da Terra. Todos os esforços são poucos para salvar o Ártico. E todos valem muito a pena.